Ana Paula Rocha, 47 anos, professora de História e residente em Vila das Aves. É a primeira vez que concorre a eleições autárquicas como candidata à Câmara Municipal. Já tinha concorrido em 2021, integrando a lista Valorizar Mais, a coligação Valorizar Mais, Sim, na lista de variação à Câmara. Agora assume-se como candidata pelo CDS à Câmara Municipal. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde. e obrigada por aceitar o convite de vir sentir-se. Eu é que agradeço o convite e estou muito contente por estar aqui com vocês. Ana Paula, então, a candidata à Câmara Municipal de Santo Tirso, uma candidatura pelo CDS-PP, para quem possa não saber quem é a Ana Paula. A Ana Paula é uma pessoa que fala com todos, sobretudo, uma pessoa muito simples. eh, Tenho dois filhos, do qual tenho muito orgulho. Eh, Tenho também o apoio, tenho a minha mãe e o meu companheiro que também me, su- me ajudam, me dão muita confiança na vida. E não posso deixar de mencionar o meu querido pai, que já não está cá, mas foi o meu mentor, a pessoa que me levou a gostar de política e especialmente pelo CDS. Quais são os objetivos do CDS-PP para estas eleições autárquicas? Os objetivos do CDS para estas autárquicas são muito claros. É um ou dois vereadores e dois elementos na Assembleia Municipal. Em relação às juntas, eh, pelo menos um elemento por cada junta, mas como temos candidatos muito válidos, talvez ainda haja surpresas. Que balanço se faz do desenvolvimento dos últimos 4 anos no Conselho de Santo Tirso, a nível geral? No seu entender, houve uma evolução ou houve retrocesso? Bem, houve coisas, como tudo na vida, há coisas boas, há coisas más. hum, Santo-Tirso é uma cidade muito bonita, mas não passa disso. E penso que a nível, há muitos aspectos que ainda têm que ser melhorados. Hum, Posso mencionar um que o executivo fez de muito bom, que é em relação à mobilidade. Neste momento estamos bem servidos com duas companhias, a Unir e a Mobiab. Hum, Apesar disso, apesar deles os autocarros andarem um pouco vazios, mas eu assemelho isso ao início do comboio, e agora é um sucesso. Pronto, Santo-Tirso continua mais do mesmo, não evolui, não tem evoluído. E nós temos exemplos de evoluções no Conselho de Famalicão, no Vizela, muitos outros. E eu proponho-me a fazer mais por Santo-Tirso. Que medidas considera que são mais urgentes a implementar? Bem, eu considero 5 medidas urgentes. Primeiro, a nível de desenvolvimento económico e emprego, onde sabemos que Santo-Tirso é uma cidade, é um concelho que está muito ligado à indústria têxtil. E para isso precisamos de apoiar mais as PMEs, atrair mais, um maior número de investimento, modernizar os setores tradicionais, apoiar o empreendedorismo jovem, através da incubadora de empresas, e tentar fixar o máximo de jovens na região, na zona. Também achamos que trazer certas universidades e certas valências dentro do ramo das nossas indústrias, que depois formem alunos e que os fixem aqui a trabalhar. Ou seja, fixar o jovem, empreendedorismo jovem. Queremos também uma política fiscal municipal mais justa, não é? E que não penalize quem quer investir no município. Ou seja, criar riqueza
mas sim aliviando a carga fiscal. Depois, o segundo ponto que eu acho importante é a coesão social e a família. O CDS tem uma tradição de familiar por natureza, hum, e também de ação social. Queremos um município mais atento às situações de vulnerabilidade das famílias, um programa de rede municipal mais intergeracional, ou seja, unindo os jovens aos idosos, criar um apoio municipal aos idosos, ou seja, não aos idosos diretamente, mas aos cuidadores informais, apesar do Estado Central já dar esse apoio, mas é tão pequenino que, porque não o município também contribui mais um bocadinho. Também é urgente reforçar a habitação social, como é óbvio, promovendo habitação acessível para jovens casais, para que se fixem aqui e, acima de tudo, para combater o envelhecimento do nosso concelho, que neste momento é um concelho muito envelhecido, tirando a única freguesia que neste momento mostra alguns sinais de, de gente mais jovem é, sem dúvida, Rebordões, o resto está tudo muito envelhecido. A juventude, educação e cultura também é um ponto importante. A juventude sentir-se precisa ter uma voz ativa neste momento. Alguém que os ouça, que os respeite, que dê seguimento aos seus pensamentos. Defendemos a criação de um conselho municipal participativo para isso. Na educação, o CDS defende infraestruturas escolares mais modernas, apoio às famílias no material escolar para todo o ano, não só este primeiro material escolar, não é? Que o município já dá, um cheque de 25 euros, mas sim apoiar as famílias mais vulneráveis durante todo o ano. E também uma coisa muito importante são os manuais de atividades que tanto fazem falta aos jovens, aos nossos jovens, aos nossos alunos. Em relação à cultura, o CDS acredita que Santirso deve valorizar mais o seu património. Nós somos muito ricos em património, de todos os níveis, mas também estar abertos à inovação cultural, promovendo eventos que tragam uma dinâmica económica para o concelho, mais turismo, restaurar e preservar aquilo que nós temos de bom e bonito no nosso concelho, como por exemplo o Mosteiro de Vilarinho, ou seja, todo o nosso património românico que precisa de ser mostrado. Também já temos aqui uma questão mais à frente sobre o turismo, também já vamos tocar nesses pontos. Outro ponto que eu queria, mais dois pontos que eu para finalizar, é a nível de sustentabilidade e qualidade de vida. Nós vivemos numa era em que a sustentabilidade já não é uma opção ambiental, já não é uma opção, é sim uma obrigação. E Santirce tem recursos suficientes para transformar essa sustentabilidade numa prioridade. Ou seja, temos rios, temos o Rio Ave, temos o Rio Vizela, temos zonas verdes onde podemos implementar energia eólica, energia solar, as hídricas nos rios, ou seja, tudo isso para ter uma sustentabilidade mais, mais abrangente para toda a gente, não é? Defendemos políticas municipais que ajudem as famílias, não é? E através dessa sustentabilidade, que depois acabem por reduzir de alguma forma as suas faturas, não é? Mensais.
queremos também que Santo Tirso se torne, acima de tudo, um concelho amigo do ambiente. Depois, por último, o que é que nós achamos que é fundamental é a transparência e a proximidade. Nenhuma política terá sucesso se não houver transparência, não é? E para isso nós temos que criar programas digitais, plataformas digitais que sirvam e que estejam ao alcance de todos para que as pessoas saibam para onde vai o dinheiro, aonde é que ele é gasto, quanto é que vai para obras, quanto é que vai para a cultura, para todos os setores. Então, essa política de transparência neste momento é urgente. Proximidade, porque queremos criar projetos em que aproximam a autarquia da população e não a afaste como se vê, como se tem visto. Agora, falando aqui de uma questão que também acaba por estar aqui, está um bocado adormecida, mas está na ordem do dia, em Santo Tirso, que é a questão do Hospital de Santo Tirso, tem sido uma das maiores polémicas até dos últimos anos. O governo do qual o CDS faz parte anunciou há quase um ano a transferência da gestão para a Misericórdia. São várias as forças políticas que se manifestaram contra, são várias também as que estão a favor. Qual é a sua posição e a do CDS neste caso? Eu agora faço-lhe uma pergunta. Ainda temos hospital aqui em Santo Tirso? Temos, o edifício temos. Temos, não é? Só o edifício, mas o edifício pertence à Misericórdia. Infelizmente, não podemos dizer que temos um hospital. Não, nós temos uma extensão do centro de saúde. Por vezes, a maior parte das vezes as urgências estão fechadas, o que não é bom para os utentes. Por isso, o CDS defende mesmo que a gestão do hospital seja passada para a Misericórdia. Temos o caso do Hospital de Ribadavia, tem todas as valências. E por que não aqui em Santo Tirso? Porque é que não podemos voltar a ter todas as valências que nós tínhamos? Não vou dizer que tudo está errado no Hospital de Santo Tirso, não. Nós temos um polo psiquiátrico espetacular. Temos muito bons profissionais. Tenho-lhe a dizer que no Hospital de Santo Tirso encontrei um médico, um cardiologista de topo. Fui muito bem atendida por ele, muito bem. E com isso, o que é que eu quero dizer? Que o facto de passar a gestão para a Misericórdia não quer dizer que esses profissionais, que são excelentes, tenham que mudar para a Misericórdia. Não, vão continuar a ser funcionários do SNS. Agora, queremos sim ter um hospital a sério, não é? Com todas as valências e que sirva os utentes de maneira igual, ou seja, para todos igual, e não de forma precária, como é o que está a acontecer agora. Não posso deixar de mencionar que a menos de 1 quilómetro temos o Hospital da Trova, a ser construído, 100% privado, e aí eu vou pegar na sua pergunta e vou perguntar se depois alguns dos que não aceitam a gestão da Misericórdia vão lá assistir à inauguração. A habitação também já tocou nesse tema hoje, como uma medida urgente a implementar aqui no nosso concelho. É um problema que assola todo o país e não só Santo Tirso. Há apartamentos em Santo Tirso a custar 400 mil euros e rendas de 1.000 euros por mês. Como é que se poderia tentar resolver este problema ou minimizar os efeitos a nível local com a construção de mais habitação pública? Tanto pública como privada. É assim, eu sei que a Câmara Municipal já reservou uma verba para a habitação, para a construção de habitação social. Isso não quer dizer que seja suficiente. Não. Neste momento, se nós quisermos que a nossa população se torne mais jovem, mais ativa,
temos que construir. E eu aqui sou apologista de construção camarária como construção privada. Porque sem os privados também não fazemos nada, não é? E isso está à vista aqui no concelho. Uma empresa de construção entrou para o concelho e a construção começou a desenvolver. O preço, as rendas estão altas? Estão, por falta de habitação. Não temos solução neste momento. E aí os arrendatários colocam os preços altíssimos, da mesma maneira que as imobiliárias. Por falta de... Não há escolha, não há concorrência, não é? Isso, o pouco Agora, que há, o pouco pode ser que há, o preço que for. exatamente. Nós temos exemplos de construção controlada, de custos de construção controlados em várias cidades europeias e que podem ser implementados aqui no concelho. Por exemplo, através de casas de volutas. E não só. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se nós encontrarmos uma solução de restaurar as casas de volutas, então depois o município fica a gerir durante um curto ou médio prazo, a curto ou a médio prazo, a renda. E aí teria de ser combinado entre o proprietário e o município quais os tetos máximos e mínimos e a duração desses contratos. Claro que se o restauro for por parte do município, a renda tem que vir maioritariamente para o município. Para recuperar também o investimento. Para recuperar o investimento. Resolve-se o problema das Mas resolvendo, a curto e médio prazo resolve-se muito a situação da habitação. Há muitas casas que os próprios proprietários não têm dinheiro para fazer esse restauro, não é? Com essa solução, resolve-se esse problema das casas de volutas e da habitação. Agora passando à economia, tem uma visão de baixar a derrama e o IMI para pequenas e médias empresas, assim como a taxa de devolução do IRS até 2% para os cidadãos. Porquê e como se poderia potenciar o comércio local que vive dias difíceis no centro da cidade? Bem, aqui vamos separar as coisas. A dimensão dos impostos tem duas funções, a nosso ver. A primeira é terminar com a captação somente para quem se desloca para Santo Tirso, tentar fazer essa captação de famílias aqui para o concelho, através de um processo claro e limpo. Claro que esse processo de captação passa pela isenção de impostos. Isenção ou pela diminuição de impostos. Aqui temos que ser cautelosos, não podemos baixar impostos abruptamente, porque podemos causar um impacto económico no município, e isso não é bom para ninguém, mas se, a meu ver, se baixarmos a carga fiscal a nível de PMEs, a nível do comércio, por exemplo, nós temos o mercado municipal, porque é que não se pode baixar as rendas de maneira a que o comércio possa reavivar? São tudo medidas que, através dessa fomentação de impostos, se são execuíveis, pode-se tornar possível. Em relação aos 2% de devolução de IRS aos municípios, eu acho que faz todo sentido, porque quanto mais os municípios tiverem, quanto mais posses tiverem, mais vão fomentar o comércio. Ou seja, a economia pode dar uma viravolta a curto e a médio prazo. E isso é como um ciclo. Se tivermos, vamos gastar e vamos fomentar a economia e automaticamente vamos tirar benefícios com isso.
Mas em relação ao comércio local, aqui o do centro da cidade acaba por viver dias difíceis. Como é que nós conseguimos atrair mais compradores para o comércio local e não tanto para as grandes superfícies que são perto, não é? Temos o Porto, temos Braga. A nível de comércio local, é urgente atrair pessoas, atrair mais pessoas para aqui. Nós estamos em plena tarde de Santo Tirso e não vemos praticamente ninguém. E talvez com a criação de parcerias entre a associação comercial, mesmo com o executivo, tentar criar parcerias para incentivar as pessoas a- a procurar mais o comércio em Santo Tirso, para não se tornar, não cair em desuso, porque neste momento as pessoas têm tendência, como é óbvio, a ir procurar os centros comerciais e isso, mas, contudo, uma cidade tão bonita, por que não passear e fazer compras aqui? Aproveitar aquilo que nós temos de bom, aquilo que temos de bonito. E é sempre tão bom fazer compras ao ar livre. Eu, pelo menos, eu gosto. Sobre transportes, disse anteriormente que o atual executivo fez um bom trabalho. Porquê? Concorda com as políticas que têm sido seguidas? E sim, em relação aos transportes, eu acho que neste momento ninguém se pode queixar. O executivo fez um bom trabalho. Apesar de serem dois contratos em separado e quem utilizar a Unir e a Mobiab junto ao mesmo tempo vai sair mais caro. Mas, no fundo, eu penso que o executivo fez um bom trabalho. Em relação ao desporto, podemos dividir em duas vertentes: a parte social, da saúde e bem-estar, e depois a parte do desporto federado e até profissional. O que se propõe a fazer para dinamizar esta área? Quanto ao desporto, eu sei que foram criados critérios de apoio já, hum, mas em relação às infraestruturas, o CDS tem uma visão contrária, ou seja, achamos que todas as freguesias, ou praticamente todas, ou pelo menos por cada 10.000 habitantes, haver pavilhões, piscinas, tanto a norte do concelho como a sul. E isso é urgente, porque não só focar, não achamos que seja vantajoso focar tudo no centro, na sede do concelho. Ou seja, as freguesias também têm direito a ter pavilhões gimnodesportivos, piscinas e outras coisas. Claro que o desporto faz muito bem à saúde, e quem disser o contrário está a mentir. E nós, claro que apoiamos completamente todos os atletas deste concelho. O Conselho de Santo Tirso tem um potencial muito grande na área do turismo, já falou também aqui hoje de algumas riquezas naturais que nós temos, a começar no centro da cidade e desde Vilarinho até Água Longa, o Conselho é muito rico em atrações e pontos turísticos. Como é que vê o que tem sido feito e volta a perguntar o que poderia fazer nesta área? Efetivamente, a nível de turismo, o concelho não está a desenvolver políticas muito eficazes. Nós temos muito património desde Vilarinho, como tinha dito, ao centro da cidade, ao Val do Lessa, a Monte Córdoba, ou seja, praticamente todas as freguesias nós temos património. Por que não reavivar esse património e mostrar aos turistas, ou seja, atrair turistas para ver aquilo que realmente que temos, aquilo que temos e o quão bonito é e importante. Uh, Temos também um património industrial, ou seja, por, porque não apostar na indústria têxtil e museus de indústria têxtil e industrial que definem este concelho.
natureza e turismo rural, aproveitar os espaços verdes na sede do concelho e nas freguesias, porque há muitos. Também achamos que o reavivar das feirinhas gastronómicas, do artesanato, com artesãos locais, seria uma mais-valia. Tudo isso vai fazer com que os turistas queiram e procurem mais Santo Tirso. Na área da cultura, há certamente muito a fazer. É uma área em que Santo Tirso ainda está longe do cenário ideal, a começar pela cidade. Quais são as propostas do CDS na vertente cultural? Eu penso que a nível cultural, Santo Tirso está bem servido. Desde o Museu Abade de Pedrosa e o Museu de Arte Contemporânea, à Fábrica de Santo Tirso, para além de equipamentos privados, como o Auditório Eurico de Melo, e temos, sem dúvida, o Centro Cultural de Vila das Aves, que não posso deixar de mencionar, sempre com um grande programa cultural, mas é pequeno. Ou seja, para um concelho que tem 70 mil habitantes, o centro cultural torna-se pequeno, não é? E para isso o CDS é completamente a favor da reabertura do Cineteatro de Santo Tirso, para dinamizar uma Casa das Artes, um auditório municipal, um espaço para os jovens, que os jovens possam visitar constantemente e fazer atividades. Como, por exemplo, foi o caso da reabilitação do Cineteatro de Ribadave. Eu estou sempre a dar exemplos de outras cidades porque é o que está a acontecer, menos na nossa, infelizmente. Também sendo Vila das Aves, fala-se também da reabilitação do Cine Aves, sendo das Aves conhece, Sim, e já esteve naquela sala. sim, muitas vezes, muitas vezes. Anos atrás, efetivamente, era um grande espaço e que poderia ser agora, e fala-se nessa reabilitação, também seria uma medida positiva. Muito positiva, muito positiva. Também era outra forma de reavivar Vila das Aves. Como eu já disse e repito, eu gosto muito do Centro Cultural de Vila das Aves e das atividades que lá são feitas. Talvez por estar ligada à cultura, por ter um gosto pela cultura e pelo património, pronto, toca-me. E sem dúvida que lembro-me de ser muito mais nova e de levar as minhas primas ao Cineteatro das Aves para ver os filmes do Harry Potter. Por que não reavivar isso novamente para que possamos levar os nossos filhos, Até porque não os há nossos nenhuma sala de sobrinhos, cinema no concelho. porque não há nenhuma sala, efetivamente não há nenhuma sala de cinema no concelho. E era uma forma também de as pessoas não se deslocarem tanto para o Porto e para Guimarães. Tinham uma sala de cinema no concelho. Isso era ótimo. Lá está, mais uma vez circulava o dinheiro dentro do nosso concelho. Estamos quase no fim, faltam as duas últimas perguntas da praxe, são iguais em todas as entrevistas que fazemos, que estamos a fazer nestas eleições autárquicas. Mas antes, gostaria de dedicar um minuto para falarmos sobre a comunicação social local. As dificuldades do dia a dia são sempre muitas, desde as condições de trabalho, que raramente são as ideais, até à falta de apoios. No nosso caso, é uma luta diária para encontrar apoios que são totalmente privados. Para si, ou seja, no seu entender, qual é a importância que os órgãos de comunicação social têm? Eu digo sempre que o grande objetivo é chegarmos onde os canais de televisão que fazem parte dos grandes grupos de informação não chegam. Eh, eu dou grande importância aos meios de comunicação social, tanto locais como nacionais. Eu ainda sou daquelas que gosto de ler o jornal, em papel, não é? Sabemos que a comunicação social hoje em dia tem um papel fundamental a vários níveis, informativo, entretenimento, educacional, cultural, e está ligada também ao funcionamento saudável de uma democracia, de um entendimento social, político e cultural. Logo, é fundamental termos meios de comunicação social.
Em relação aos apoios, eu sei que há alguns apoios municipais, mas fundamentalmente o grande apoio vem, sem dúvida, do Estado Central. Porque é que os eleitores do Conselho devem votar em si e no CDS-PP e não noutro candidato ou noutra força política? Eu acho que devem votar em mim como candidata do CDS pela clareza, pela autonomia das nossas propostas. Também pela herança de credibilidade e identidade do CDS, que se posiciona sempre como um partido de centro-direita, clássico, com raízes na democracia cristã e que pretende sempre manter os valores como responsabilidade individual, liberdade económica e defesa de tradições. Ser uma alternativa a 43 anos de PS é, é mesmo uma vontade própria e uma vontade do CDS, ou seja, tornar-nos uma alternativa equilibrada. É esse o nosso propósito. Por fim, que mensagem gostaria de deixar a todos os tircenses? Aí pode olhar para eles, para a sua Câmara e deixar a mensagem. Aos tircenses quero dizer que votar no CDS é votar numa política de serviço à comunidade. É esse compromisso que assumo, trabalhar convosco com dedicação, verdade e com visão de futuro. Mais uma vez, agradeço por aceitar o convite para esta entrevista. Desejo toda a sorte no próximo dia 12 de outubro. Muito obrigada. Os tircenses é que vão decidir. Exatamente. Obrigada. Obrigada.